Olá, está no ar o nosso Boa Tarde Cidadão, excepcionalmente gravado pela Band Natal, chegando aos 4 cantos do estado do Rio Grande do Norte. A nossa convidada de hoje é a vereadora reeleita de Natal pelo PSB, Júlia Arruda, que já está aqui conosco e daqui a pouquinho vai falar a respeito do desempenho deste mandato, que está chegando ao fim, e o planejamento, as suas metas para o próximo mandato que está chegando. Além disso, vamos abordar a decisão da Justiça, a pedido do Ministério Público do Rio Grande do Norte, a respeito do afastamento da prefeita Micarla de Souza. São os temas do programa de hoje. E você que gosta de política e cidadania já sabe, está no ar nosso site, nosso blog, o www.robsoncarvalho.com, nosso site, nosso blog da política e cidadania. Vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão, excepcionalmente gravado aqui pela Band Natal, chegando aos 4 cantos do Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos conversar com a vereadora reeleita de Natal pelo PSB, Júlia Arruda. Vereadora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Robson. Eu queria cumprimentar a todos os telespectadores aqui da Band Natal, dizer que é um prazer e uma satisfação estar aqui prestando um pouco de contas da nossa atuação parlamentar. Mesma forma, um prazer tê-la conosco, vereadora. E eu peço que você possa inicialmente nos falar um pouco a respeito de como foi essa experiência do primeiro mandato que você está quase concluindo, né? Já se preparando para o segundo. Robson, sem dúvida, esse primeiro mandato foi marcado por desafios, né? Me elegi com 26 anos, nova, né? Sem experiência ainda, não tinha ocupado nenhum cargo público. E graças a Deus, com a minha atuação, com a minha postura, com o meu equilíbrio, eu pude adquirir o respeito da população natal, a credibilidade da população natalense. E assumir algumas responsabilidades ao longo do mandato, algumas frentes parlamentares, como a frente da criança e adolescente, a frente da pessoa com deficiência, algumas comissões que eu faço parte, através de requerimentos, da presença sempre constante lá na Câmara. Mas o maior desafio do meu mandato foi presidir uma comissão especial de investigação, que foi a SEI dos contratos, que partiu do movimento popular, que se instalou lá na Câmara, o chamado Fora Micarla, né? Que ocupou a Câmara por 11 dias e pressionou os vereadores para que pudesse dar entrada a uma comissão especial de investigação, que foi a SEI dos contratos. Então, sem dúvida, foi um dos maiores desafios e a experiência diária, né? O dia a dia lá na Câmara, que adquirimos realmente experiência para concluir aí 4 anos de trabalho, de dedicação e acima de tudo, responsabilidade. E vale destacar que essa SEI dos contratos, né, a SEI, na verdade, é como a CPI que acontece na Câmara Municipal de qualquer município brasileiro. E esta investigação, ela culminou, inclusive, ela teve como reflexo, resultado, a realização de uma operação por parte do Ministério Público, que foi a Operação Asepsia. E as informações que nos chegam dão conta de que o afastamento da prefeita Micarla de Souza, que aconteceu nesta semana a pedido do Ministério Público e aprovado pela Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, justamente ele teve origem dessas informações que vieram desde a SEI dos contratos, passando pela Operação Asepsia e com material contundente o Ministério Público deu entrada. Eu gostaria que você pudesse nos comentar sobre esse momento que a cidade tem vivido, inclusive chegando até a acontecer e nós vivenciarmos essa situação do afastamento da prefeita. Eu vou só fazer aqui um breve resumo do que foi a SEI. A SEI partiu, como eu falei, do movimento que se instalou na Câmara, onde estudantes queriam o impeachment da prefeita Micarla. Mas para que tivesse o impeachment, teria que ter um fato determinante, um fato comprovado de improbidade administrativa. E foi com isso que detectamos algumas irregularidades, alguns contratos em duplicidade. Inicialmente, a SEI era só restrita aos contratos de aluguéis. Algumas casas que foram alugadas em duplicidade e que nunca serviu para o devido fim, sendo paga, sendo alugada, e nunca serviu para o devido fim, seja posto de saúde, seja creche, seja outra secretaria. Estava a casa que foi alugada, estava sendo paga pela Prefeitura de Natal, mas você não tinha nenhum funcionamento naquele lugar. Era fantasma, literalmente. Abandonada. Isso constatamos através de diligências, através de visitas, de denúncias, que as pessoas nos procuravam para denunciar. Isso foi comprovado. Logo depois, a SEI abrangeu
leque de atuação. Ela foi para verificar e constatar todos os contratos da Prefeitura. Então, elegemos mais de 180 contratos. Claro, depois fizemos uma triagem, né? Fizemos uma investigação através de depoimentos, através de diligências, através de denúncias. E, no final, elegemos aqueles que tinham suspeitas de irregularidades. No decorrer da SEI, já conseguimos anular alguns contratos, que eram realmente contratos suspeitos, contratos superfaturados, contratos que tinham e eram comprovados indícios de irregularidades, como o de peito aberto, aquele que era com a Secretaria de Esporte, mais de R$1 milhão. Aquele contrato da dengue também, né? Sim, de R$8 milhões, o contrato que era para gerenciar as ações da dengue, que tinha até um voo panorâmico de helicóptero. Voo de helicóptero para tentar, não sei se metralhar o mosquito da dengue ali de cima, então, né? assim, eram realmente casos absurdos que iam impactar diretamente no erário público e com o trabalho investigativo da SEI, conseguimos, no decorrer da SEI, anular esses contratos, que não penalizou o município em arcar com esse prejuízo, né? E a SEI, por si só, ela não tem um poder judicante. Nós coletamos as informações, coletamos as denúncias, investigamos, denunciamos, fizemos depoimentos, mas nós não tínhamos o poder judicante. Nós não iríamos indiciar ninguém, nem penalizar. Poder de julgar e punir. Não. Então, ao término do trabalho, que foram mais de 6 meses de trabalho, fizemos um relatório. O relatório, no meio do percurso, teve alguns atropelos, membros que entraram, membros que saíram. E no final, no meu entendimento, pelo trabalho que fizemos, o relatório não foi fiel ao que tínhamos investigado, né? Tanto é que eu apresentei um relatório paralelo ao que foi feito pelo relator, o bispo Francisco de Assis, e a vereadora Regina, que também era membro da SEI, fez um relatório paralelo encaminhando alguns pontos para o Ministério Público. E um dos pontos que eu solicitei, que nunca foi entregue à Comissão Especial de Investigação, foi exatamente esse contrato com a marca, que gerenciava as AMES e as UPAs. Por diversas vezes reiteramos esse pedido, solicitando, eles só encaminharam o contrato, mas sem o processo judicial, sem o parecer jurídico, o processo totalmente incompleto. Então, na minha observação, no meu relatório, pedi um destaque para que fosse investigado o porquê da Secretaria de Saúde não ter encaminhado, na sua totalidade, esses contratos com a empresa marca. Havia algo de errado? Isso. Então, se havia algo de errado, que o Ministério Público, que é o órgão responsável para dar esse caráter jurídico, para dar esse caráter legal, que investigasse. E logo depois, eu acho que mais rápido do que pensávamos, teve o desdobramento dessa operação Asepsia, que era realmente focado nos contratos das AMES e das UPAs com a empresa marca. Diga-se de passagem, uma empresa que apresentou indícios de irregularidades de outros estados, né? Até no Rio de Janeiro, teve até uma repercussão nacional na Veja, na Isto É. E chegou, a matéria dizia até que os tentáculos dessa empresa tinham chegado até na região Nordeste, dando exemplo aqui também em Natal. Os vícios já vinham de longe. Sim. Então, provou com essa operação Asepsia e agora com o afastamento pelo Ministério Público da prefeita Micarla, que nós estávamos certos. A tentativa de desqualificar a SEI foi constante, né? Vereador dizendo que estava ali, era um palanque eleitoral, que não tinha nada, que não foi comprovado nada. E agora, com isso, referenda o trabalho da SEI, né? Que estávamos ali, foram 6 meses de dedicação quase que exclusiva, né, ao trabalho minucioso da SEI. Era uma questão de responsabilidade. Muita gente perguntava, e essa SEI vai dar em pizza? Né? Porque é o que se pergunta, era a grande expectativa, né? Até porque a prefeita sempre teve maioria na Câmara Municipal. Isso, então a sua bancada, a bancada de situação, o seu líder, vereador também, que tentava desqualificar diariamente o nosso trabalho, até chegou os jornais dizendo que eu era desequilibrada. Se é uma pessoa que teve equilíbrio ali nesse processo todo, fui eu na condução desse trabalho, mantive sempre a serenidade, o equilíbrio e a responsabilidade. E agora acho que a gente comprova todo esse trabalho ao longo de mais de 6 meses de dedicação, né? Diante desse momento do afastamento da prefeita Micarla de Souza, né? Pedido pelo Ministério Público e aprovado pela Justiça. Sim. E agora que eu acho que o desdobramento da SEI não vai ficar apenas resumido à Operação Asepsia. Teve outros contratos que merecem investigação e eu acho que no decorrer aí do tempo... Você citaria mais uns 2 contratos desses aí que merecem ser basicamente, em todas as secretarias. A Ativa, que houve um volume enorme de contratos emergenciais,
inchou a folha da Ativa, que muito se diz que a Ativa é um cabide de emprego, né? Na Secretaria da Educação, por exemplo, onde a própria Promotoria da Educação já deu entrada a diversos inquéritos, abriu diversas diligências em relação a isso. Então, eu acho que tem muito ainda o que desdobrar, fruto desse trabalho da SEI. Saindo de Carlos de Souza, entrando Paulinho Freire, o que você acredita que ainda é possível fazer ou consertar na cidade em 2 meses finais? Eu confesso que eu estou um pouco até preocupada, desenganada desse restinho de ano que tem por vir, né? Eu acho que pouco foi feito, né? E pouco vai ter tempo hábil de se fazer em 2 meses, né? Espero que pelo menos o prefeito possa assumir aí, pagar o funcionalismo público que está atrasado, né? Fechar as contas da prefeitura. Fechar as contas, honrar com os compromissos, né? Seja terceirizados, seja fornecedor. E até agora, o funcionalismo público que recebe mais de um salário mínimo está sem receber o 13º salário. Então, que ele possa honrar com os compromissos que pelo menos o pagamento em dia do funcionalismo seja pago. E a expectativa de que se possa fazer uma boa transição, né? Uma transição com bastante diálogo, com bastante interação da atual administração para a administração de Carlos Eduardo, que está por vir. Isso é importante. Já foram definidas as 2 equipes de transição. Eu acho que nesses próximos dias teremos algum desdobramento em relação a isso e que essa transição seja feita de uma forma democrática, transparente e que seja aí dada a devida responsabilidade, né, para o próximo gestor que pegue e saiba como é que está hoje a máquina do Poder Executivo, né, a Prefeitura. Fazer um diagnóstico, como vai encontrar a Prefeitura para que possa pensar para frente, não olhar sempre o retrovisor e que as ações possam vir nesses próximos meses de gestão. Essa é a expectativa do povo de Natal. Estamos conversando com a vereadora de Natal, reeleita pelo PSB, Júlia Arruda. Vamos a um breve intervalo comercial e no retorno continuaremos com essa entrevista. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão, aqui na Band Natal, chegando aos 4 cantos do Rio Grande do Norte, conversando com a vereadora de Natal, reeleita pelo PSB, Júlia Arruda. Vereadora, e as metas para o próximo mandato? Esse mandato muda um pouco, assim, devido à minha condição agora de situação. Da mesma forma que eu soube ser uma oposição responsável, não fazer a crítica pela crítica, também saberei ser uma situação não subserviente. Uma situação que possa detectar os problemas de Natal, ter acesso à prefeitura. Então vai ser realmente mais um desafio, realmente agora na condição de situação. Se o prefeito Carlos Eduardo a convidar para ser a líder do prefeito na Câmara? Não, essa questão de líder, eu faço parte, né? Fiz parte da coligação, fiz parte da sua campanha. Tem outros nomes também que possam ser o seu líder, então ainda não foi conversado. O prefeito está em Brasília, vai chegar na próxima semana e provavelmente ele vai chamar a sua bancada para que tenha uma conversa, para que tenha alguns encaminhamentos em relação à governabilidade lá na Câmara, né? Então, estamos aí, né? Topo outros desafios também, mas eu acho que ainda é muito prematuro para a gente também falar sobre liderança, sobre outras questões em relação à Câmara, né? Mas vamos aproveitar e falar um pouquinho também a respeito da sucessão na presidência, a mesa diretora da Câmara Municipal de Natal. O que é que já existe de conversas, de procuras, de bastidores que você pode dividir conosco? O que eu sei é que está acontecendo algumas conversas de bastidor. Eu, especificamente, eu posso falar por mim, ainda não fui procurada, não conversei nem com nenhum vereador, nem com o próprio prefeito em relação a isso. Acabou as eleições, né, no último domingo, agora eu acho que é a hora de começar as articulações. Espero e estou aberta ao diálogo, assim, acho que os postulantes ao cargo de presidente têm que apresentar algumas propostas para poder reestruturar a Câmara, para poder realmente reerguer o parlamento, uma Câmara que vai ser realmente plural, mais plural, com a maior representação de partidos, né? Tanto de esquerda quanto de direita. Então, são partidos realmente que vêm aí a dar uma maior pluralidade na composição da Câmara. Então, isso tudo tem que ser ouvido, os novos vereadores, né, os que estão chegando, os atuais. Então, tudo isso eu acho que vai ser dado daqui para frente. Acho que qualquer conversa antes da eleição era prematura, até porque não tinha o desenho do novo cenário, né? A Câmara também passa hoje por uma certa insegurança jurídica, né? Porque 2 vereadores
perderam os seus mandatos. O Jorge Câmara e também o Ranieri Barbosa, e entra agora, né, nessa nova composição. Deve ter uma guerrinha judicial, mas pelo menos entra na composição Cláudio Porpino e Edivan Martins, que é o atual presidente da casa. Então, tudo isso contribui para essa indefinição, né? Vereadores que faziam parte, que fazem parte da bancada, possivelmente do prefeito, né? Estão realmente sem saber qual é o rumo que vai ser dado até essa definição judicial. Então, tudo isso está fazendo com que até essas negociações, essas conversas, dê uma recuada até ser definido definitivamente, né, o cenário atual da Câmara. Eu pergunto à vereadora Júlia Arruda em relação a dois nomes que já estão colocados para tentar disputar a presidência da Câmara. Tem o nome do vereador Fernando Luceno, do Partido dos Trabalhadores, que em entrevista conosco já lançou essa candidatura, como também nós temos, pelo menos se comenta nos bastidores, mas ele não falou oficialmente, o atual prefeito, o prefeito em exercício Paulinho Freire, que foi eleito vereador e possivelmente tentaria voltar a presidir a Câmara Municipal de Natal. Existe algum outro nome que estaria postulando, que você já ouviu falar, ou teria conhecimento? Não, o que eu tenho escutado, visto, é pela imprensa, né? Esses supostos nomes aí que já pleiteiam, o vereador Fernando Lucena já se declarou, né, como presidente, como candidato a presidente. Eu não escutei, nem falei com o vereador Paulinho Freire, então tudo isso está sendo mais, acho que, uma especulação da imprensa, e espero aí que possa conversar com esses postulantes, que eles possam apresentar as propostas para que a gente possa iniciar as conversas. A priori, a vereadora Júlia Arruda sente mais afinidade com um desses dois que estão possivelmente colocados? Não, eu já sou colega de trabalho, né, do vereador Fernando Lucena. Não conheço, assim, não tenho convívio como vereador de Paulinho Freire, né? Então não posso dizer uma pessoa ainda que eu não conversei, não sei suas intenções. Então, assim, a priori eu tenho uma ligação direta, até natural, porque já sou colega de bancada do vereador Fernando Lucena, mas nada definido em relação a ele ser meu candidato a presidente, isso não. Muitas águas vão rolar debaixo da ponte da Câmara Municipal de Natal, não é? Vereadora, e com relação às perspectivas para o próximo mandato, né? Você está quase terminando o exercício do primeiro mandato, como você disse há pouco, né? Chegou verde, dando os primeiros passos, adquirindo essa experiência, mas hoje certamente você tem condição de exercer um mandato já num outro nível. O que é que vai mudar, além desse fato que você falou no início, que é a questão de deixar de ser oposição, agora você vai ser situação, mas do ponto de vista do exercício do mandato, da experiência, o que é que muda? Eu acho, Robson, que assim, fora essa questão de ser de oposição para passar para a situação, pouco vai mudar, porque eu acho que eu pautei o meu mandato sempre no comprometimento, né? Sempre fui uma vereadora presente, participando das principais discussões, participando de audiências públicas, provocando sessões importantes para se discutir o orçamento, por exemplo, para se discutir a LDO, para ter também, além da atividade parlamentar em plenário, ter também uma presença muito marcante na base, nas comunidades, porque é lá que a gente escuta quais são as verdadeiras reivindicações. Você ficar num gabinete, no ar-condicionado, no conforto de uma Câmara, você não vai saber que o loteamento Boa Esperança, por exemplo, está tomada pela lama, tomada pelo abandono, tomada pelo lixo. Então, isso tudo, eu nunca fui do ouvir dizer. Eu sempre fui para poder constatar, para estar lá na Câmara falando e estar nas secretarias cobrando as providências. Infelizmente, por eu ser uma vereadora de oposição durante os 4 anos, pouco foi dado importância às nossas reivindicações. E eu acredito, se a prefeita tivesse tido um olhar diferenciado, uma atenção a mais para a oposição, ela teria visto que nós estávamos falando o que a população estava refletindo na população, que refletiu na sua rejeição de mais de 95% da população. Então, eu esperava naquela época que tivesse um tratamento diferenciado. Porque eu não fiz oposição a Natal, fiz oposição à gestão que eu não elegi, que eu não ajudei a construir. E por questão de coerência, me mantive os 4 anos do mesmo lado que estive durante o período de eleição, né? Então, espero que esse ano, nesse 2013, né, a partir de 2013, com acesso à prefeitura, que eu possa ter realmente, ver os encaminhamentos e os requerimentos para beneficiar a população. Então é isso que o vereador quer, que os projetos de lei saiam do papel, venham para a prática, para beneficiar a população. Então, destacaria algum projeto especial que você pretende apresentar ou defender para o próximo mandato? Tem alguns aí que ainda está sendo
finalizados, né, que eu preferia lançar apenas o próximo ano, mas algumas questões que eu vou batalhar também para alguns projetos que já foram dados entrada, que realmente já são leis no município de Natal e que não estão beneficiando a população. Não são cumpridos, né? Por exemplo, essa semana foi o Dia Nacional do Livro. E eu sou autora da Política Municipal do Livro, que institui bibliotecas em todas as escolas, que dá uma maior democratização para o acesso do livro às mais longínquas loteamentos, os mais longínquos locais aqui de Natal, para que toda criança, independente da sua condição social, do seu acesso à informação, tenha acesso à leitura. Então, isso tudo é um projeto simples, mas de um grande alcance social. Quero agradecer a participação da vereadora Júlia Arruda. Quando tiver os demais projetos, conto com o nosso espaço aqui para fazer a divulgação e a repercussão desses temas que serão importantes para o povo de Natal. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda. E eu agradeço, deixo aqui meu site, que é o www.juliarruda.com.br e o Twitter, @juliarruda. Quem quiser perguntar, quem quiser sugerir e pautar o nosso mandato na reivindicação popular. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Júlia Arruda. Um excelente final de semana para todos e todas e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, de volta com mais um programa Boa Tarde, Cidadão.